Olá, aqui é o Marcos Beck, quadrinista, programador, criador da plataforma Flipthrough. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre os números da plataforma Flipthrough em 2022. E no final do vídeo eu quero apresentar duas coisas especiais que eu venho preparando para vocês nesse último mês. Tenho trabalhado aí no meu tempo livre para preparar essa surpresa de final de ano para vocês, membros da comunidade Flipthrough. Fica até o final do vídeo que vai ter surpresa. E nesse vídeo eu estou fazendo num formato diferente, é quase como uma apresentação para você que está acompanhando a Flipthrough aí desde o seu princípio, ou que conheceu a Flipthrough esse ano, né? E se você ainda não conhece a Flipthrough, por algum motivo você está nesse vídeo, a Flipthrough é uma plataforma de autopublicação de quadrinhos online, onde você pode publicar o seu quadrinho e também ler de forma gratuita milhares de quadrinhos, vocês vão ver os números aqui, mas milhares de quadrinhos de autores nacionais, não só nacionais, internacionais também, mas todos em português, tá? Então, a Flipthrough é basicamente uma comunidade de quadrinistas e de leitores de quadrinhos, de entusiastas de quadrinhos. É uma plataforma mantida só por mim, né? É um projeto independente, não é nenhuma grande empresa nem nada assim, sou só eu sozinho bancando financeiramente e também de forma operacional a Flipthrough no meu tempo livre. Então, vocês vão ver que os números que eu estou apresentando aqui são, de certa forma, até impressionantes para um projeto independente. E eu quero apresentar para vocês um materialzinho que eu preparei aqui para compartilhar com toda a comunidade o crescimento da nossa plataforma, o crescimento da nossa comunidade no ano de 2022. Vamos lá? Então vamos lá. Eu quero começar falando sobre os quadrinhos que foram publicados em 2022. Nesse gráfico que a gente está mostrando aqui, você vai ver que existe um crescimento constante, ano após ano, dos quadrinhos publicados na Flipthrough. Não só dos quadrinhos, como os capítulos e as páginas também. Então, só para compartilhar um pouquinho esses números com vocês, em 2019 a gente teve 42 títulos de quadrinhos publicados na plataforma. Em 2020 foram 389. Em 2021 foram 878. Gente, são 878 novos quadrinhos, tá? Novos títulos de quadrinhos, não são contando os que já tinham. Então, em 2019 foram 42 novos títulos, né, que a plataforma tinha recém-começado. Em 2020, 389 novos títulos além dos que já tinham. Em 2021, 878 novos títulos além daqueles que já tinham sido publicados. E nesse ano de 2022 foram 1.290 novos títulos de quadrinhos publicados na Flipthrough. 1.290, são quase 1.300 novos quadrinhos só no ano de 2022. Então, esse número tem crescido cada vez mais e é isso que mostra esse gráfico aqui que eu estou mostrando. E não só isso, a quantidade de capítulos. Em 2019 foram 82 novos capítulos, em 2020 foram 1.270 novos capítulos, em 2021 foram 3.350 novos capítulos e em 2022 5.330 novos capítulos. 5.000 novos capítulos em um ano, tá? Mas o mais impressionante não é isso, são as páginas. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, esse maior que vai subindo, são literalmente a quantidade de páginas de quadrinhos publicadas na Flipthrough por ano. Então vamos lá. No primeiro ano a gente já teve um número impressionante para mim, né? Que é uma plataforma nova que ninguém conhecia, mas a gente teve 1.050 páginas de quadrinhos publicadas na plataforma em 2019. 18.700 em 2020 páginas de quadrinho. 44.500 em 2021 e 76.900 páginas de quadrinhos publicadas só em 2022 na Flipthrough. É incrível, gente. É inacreditável. Esses números sempre me impressionam. É um crescimento, assim, só em títulos de quadrinho de 46% baseado no ano passado, tá? Então imagina, é a mesma quantidade que já tinha, mais 46% em cima, tá? São 59% de novos capítulos a mais. É um crescimento de 72% na quantidade de páginas também. A quantidade continua crescendo de forma orgânica aos poucos e ela vai se tornando a maior referência de quadrinhos independentes em português do mundo. Para mim, ver esse crescimento é emocionante, tá? Para um trabalho independente, para um trabalho que eu estou mantendo sozinho do meu próprio bolso, é inacreditável ver o quanto essa plataforma tem trazido um crescimento orgânico. Isso tudo é graças a vocês, são os próprios usuários, né, os próprios membros da comunidade que estão lá divulgando e falando para as pessoas sobre a Flipthrough e ela está crescendo, por isso que eu digo que é de forma orgânica. A gente não gasta um centavo com marketing, propaganda, como a maioria das plataformas faz, porque a gente não tem esse dinheiro, óbvio. É orgânico, gente, vocês mesmos estão fazendo esse resultado acontecer, não sou eu. Beleza, a gente tem esse monte de conteúdo, né, esse monte de gente publicando e tal, mas assim, e o que que isso faz? O que que isso traz? Isso traz uma quantidade de pessoas lendo,
ou acessando a plataforma, né? Visitando a plataforma. E é isso que esse gráfico que eu estou mostrando aqui está apresentando. É o crescimento de visualizações da página. Isso é do Google Analytics mesmo, tá? Que é uma plataforma, uma ferramenta de medição de visitas e acesso às sessões e tal. Então, esse crescimento que você está vendo aqui é a quantidade de visualizações de páginas do site, né, da plataforma, contando blog, contando abas de comunidade, post de comunidade, quadrinhos, né, páginas de quadrinhos, capítulos de quadrinhos, tudo, contando tudo, tá? Toda a plataforma mesmo. E a gente também tem a quantidade de usuários únicos e a quantidade de sessões. Então vamos lá. Em termos de usuários, tá? Pessoas únicas, são seres humanos, tá? Pessoas únicas acessando a plataforma. Em 2019 foram 3.233, em 2020 foram 26 mil pessoas. Que crescimento de 2019 para 2020. 2021 foram 69.432 pessoas. E nesse ano até agora, né, que ainda não chegou o final do ano, mas foram 147 mil pessoas que acessaram a Flip-Thru em 2022. São quase 150 mil pessoas. E essas pessoas fizeram as sessões. Então, às vezes, uma pessoa visita mais de uma vez e assim por diante, né? Essas pessoas tiveram, em 2019, entraram 8.558 sessões. Em 2020, 90.807 sessões. Em 2021, 217 mil sessões. E em 2022, foram quase 400 mil, 393.554 mil sessões na Flip-Thru. E aí a gente tem as visualizações, né? Cada usuário único tem uma sessão ou mais de uma sessão e nessa sessão ele visualiza uma certa quantidade de páginas dentro da plataforma. E essas visualizações em 2019 foram 47.689. Em 2020 foram 516 mil. Em 2021 foram 1.228.000 visualizações de páginas dentro da plataforma no ano todo. E esse ano a gente chegou muito perto de 2 milhões de visualizações de páginas. É muita coisa, tá? É incrível. Eu fico impressionado. Só para você ter uma ideia, tem algumas porcentagens aqui que eu estou exibindo, né? Então 111% a mais de usuários únicos comparado com o ano passado. Então a gente mais do que dobrou a quantidade de pessoas que visitam, né? Se fosse 100% seria o dobro, foi mais 111%, um crescimento de 111%, tá? 80% a mais de sessões, então um crescimento de 80% de sessões, né? Então quase o dobro, e 56% de crescimento em visualizações. Ou seja, a gente teve muito mais gente, mas a gente teve um pouco menos de visualizações do que a quantidade de gente. Então tem mais gente entrando, mas às vezes são pessoas que estão visualizando menos páginas. O que é normal, quanto mais a gente cresce, menos as pessoas, são menos pessoas que engajam de verdade ali no negócio, né, comparado com a quantidade de pessoas que tem. Então a gente cresce um pouco menos, mas ainda assim é 50%, mais de 50% de crescimento em visualizações de página comparado com 2021, o que ainda é incrível. Mais uma vez a gente mantém a sequência histórica, todo ano isso está acontecendo, de mais do que dobrar a quantidade de pessoas que acessam a plataforma durante o período de um ano inteiro. Mais do que dobrar, isso é incrível, gente. E é assim que a Flip-Thru vai se tornando relevante à medida que o tempo passa. Não sei o que dizer, sabe? Eu tô aqui falando assim, mas eu fiquei tão feliz quando eu levantei esses dados que eu não sei nem o que dizer para vocês nesse vídeo. Só queria mostrar isso para vocês, saber que vocês que participam da comunidade, que são esses 2.190 e tantos quadrinistas, sabe? Que, cara, graças a vocês, a gente tem essa quantidade exorbitante de visitas e de usuários e tal. Então, aproveitando que eu tô falando sobre isso, os números absolutos da Flip-Thru em 2022, ou seja, são números somados todos os anos, desde 2019 até agora. A gente está com 2.190 e tantos quadrinistas, ou seja, pessoas que realmente publicaram alguma coisa. Esse número só conta quadrinistas que realmente têm algum quadrinho publicado hoje na plataforma. E esses 2.200 quadrinistas têm quase 2.500 quadrinhos, ou seja, títulos de quadrinhos publicados na plataforma, com quase 160 mil páginas de quadrinhos disponíveis para leitura gratuita lá na Flip-Thru. Não, nem tudo é gratuito, né? Tem algumas que são bloqueadas por moedas. É isso que faz a Flip-Thru ser o que ela é. É essa quantidade de conteúdo, são vocês colocando lá realmente conteúdos de valor. É isso que está fazendo a plataforma crescer. Então, já deixo aqui adiantado meu muito obrigado a você que publica na Flip-Thru e você que lê os quadrinhos da Flip-Thru. Vamos lá. Esses números são mais incríveis ainda, tá? São os números de engajamento da plataforma, sabe? É a quantidade atual de engajamento que a comunidade tem com os conteúdos que estão presentes na Flip-Thru. Ou seja, são os números de engajamento das pessoas que se envolvem com os conteúdos publicados. A gente está com quase
10 milhões de páginas de quadrinhos lidas na plataforma. Eu vou repetir, são 9 milhões 720 mil e tantos páginas de quadrinhos lidas através da plataforma Flipthrough. Quase 10 milhões, gente. É muita página de quadrinho lida. Isso desde 2019, tá? Esse é o número completo. São números absolutos. Foram mais de 150 mil curtidas em quadrinhos. Não estou contando social posts, nem nada assim, né? As abas de comunidade, nem nada. Só em quadrinhos. São 150 mil curtidas em quadrinhos. E 39 mil, quase 40 mil comentários feitos em quadrinhos na plataforma Flipthrough. Quase nenhum quadrinho passa na Flipthrough sem algum engajamento, sem alguma pessoa comentando. É quase impossível você publicar na Flipthrough e não ter pelo menos um feedback de alguém. Comunidade, vocês são incríveis. E a gente tem, né, não pode deixar de falar sobre as moedas da Flipthrough. As moedas da Flipthrough foram um projeto que começou no passado, né, que tinha como um grande objetivo tentar trazer algum ganho financeiro para a Flipthrough e também para os membros da comunidade. Apesar de já estar quase 1 ano e meio rodando, ainda é um projeto em teste. A gente está testando ainda, né? Como eu falei no começo, lembrando, né? É bom sempre lembrar disso. Eu não sou uma pessoa que trabalha full time na Flipthrough. Eu trabalho só quando eu consigo, no tempo que eu tenho. Então, infelizmente, não dá para eu testar tão intensamente quanto eu gostaria para saber o que é melhor para os quadrinistas, para a Flipthrough. Então a gente vai testando aos pouquinhos e por isso que vai liberando para alguns quadrinistas só aos poucos, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de números. A gente só tem aí 2 anos, na verdade 1 ano e meio para falar sobre o crescimento das moedas, né? Mas a gente teve uma quantidade de aquisições, ou seja, quantidade de transações de crédito, ou seja, de compra. Em 2021, que quando a gente começou foi 650 e esse ano foram 1.160 transações de moeda, compras de moeda, né, aquisições de moeda. E gastos foram 2.590 transações no ano passado e quase 5.000 transações esse ano. É legal, a gente está conseguindo evoluir, está conseguindo fazer o negócio girar. Tá? Foram gastos dentro da plataforma 33 mil moedas, quase 34 mil moedas no ano passado e nesse ano foram quase 80 mil moedas, 79.401 moedas, que foram transacionadas para gasto, ou seja, para doar para alguém ou para desbloquear algum quadrinho. E compradas, né, foram adquiridas 57 mil moedas, quase 58 no ano passado, e nesse ano foram foram mais de 136 mil moedas adquiridas, mas ainda não gastas. Então a gente vê que tem muita gente que está adquirindo, talvez para ajudar a plataforma, mas não está encontrando formas de gastar essa moeda, né, de usar essa moeda com quadrinhos. Então a gente precisa melhorar esse ponto também. E que crescimento foi esse então? Então a gente cresceu quase 80% nas transações de aquisição, ou seja, pessoas adquirindo moedas da Flipthrough, e a gente teve um crescimento de 92% nas transações de uso, ou seja, pessoas usando. São bons números? Então, na verdade, a gente conseguiu aumentar o número de transações com moeda esse ano, o que é muito positivo. Entretanto, foi o primeiro ano completo de teste, ou seja, foi a primeira vez que a gente teve 12 meses de moedas na Flipthrough, tá? De uso de moedas na Flipthrough. Isso quer dizer que os números não chegam a refletir um crescimento real em comparação com os 6 meses do ano passado. Se a gente dividir isso, a gente está vendo que não dobrou, né? Para se manter a mesma quantidade de uso, teria que dobrar o número, pelo menos, porque ano passado foram cerca de 6 meses e esse ano são 12. Então, se a gente tem 80% de aquisição e 92% de uso, a gente não cresceu 100% e não conseguiu manter o mesmo número do ano passado, ou seja, caiu um pouco o que deveria ser, né, o uso de moedas. É claro, como eu falei, a gente está testando, não são muitos quadrinhos que tem. Quando a gente tem algum evento, por exemplo, o aniversário da Flipthrough ou ano passado um lançamento das moedas, as pessoas adquirem mais, mas não necessariamente no dia a dia. A gente não está conseguindo fazer esse trabalho de girar essas moedas tão bem, isso precisa ser melhorado, precisa ser estudado e precisa trazer uma solução para isso. E é por isso que eu estou aqui pensando em maneiras de melhorar isso. Melhorar, né, o uso, fazer com que as pessoas adquiram mais, fazer com que as pessoas usem mais as moedas, né? E uma das ideias é abrir para mais quadrinistas, né, que é uma coisa que eu vou fazer talvez no início do ano que vem. Assim, é uma opção, tá? Mas o que acontece? Quanto mais gente estiver recebendo moeda e mais gente estiver transacionando moeda, eu tenho mais trabalho para administrar tudo isso. Então é sempre um pouco mais complicado o lado da operação, o lado de operar isso. Então eu tenho que aumentar com cuidado
a quantidade de pessoas que pode participar dos testes de monetização, porque pode chegar num ponto que eu não consigo dar conta de lidar com todo mundo. Então tem que ser aos pouquinhos mesmo, tá? Mas é uma ideia tentar abrir para mais gente, para que tenha mais demanda, né? Mais oferta de uso de moedas. E uma outra ideia é transformar os pacotes de moedas em assinaturas mensais, que pode ajudar a manter uma certa recorrência, né, no fluxo de aquisições. Então, assim, a ideia seria talvez deixar com que você possa assinar um pacote de moedas mensal. Então, você recebe lá todo mês, por R$ 9,90, você recebe suas 500 moedas garantido. E aí você nunca mais tem propaganda na Flip-Thru, você nunca mais vai ver anúncios na Flip-Thru. A gente tem que tentar, né? Vai exigir desenvolvimento de software, vai exigir tempo para criar a opção de assinaturas, mas é uma possibilidade para o futuro. Vamos ver o que acontece, né? Muita gente dá ideia, muita gente fala, por que não faz isso, por que não faz aquilo, mas a questão é que para fazer qualquer coisa exige tempo livre, trabalho, dinheiro e tudo mais. Então é por isso que a gente não pode sair fazendo um monte de teste, um monte de coisa diferente, tem que fazer aos poucos, porque é isso que a gente tem disponível hoje. Mas é claro que a gente vai continuar tentando, apesar de todas as dificuldades, a gente não vai desistir da Flip-Thru. Ela está crescendo tanto, a gente tem que aproveitar e conseguir transformar isso em monetização, tanto para a Flip-Thru se manter no ar, como para os quadrinistas receberem também a compensação financeira que eu sei que todos eles merecem, tá bom? E é isso, acho que sobre os números da Flip-Thru, eu posso dizer que eu estou muito satisfeito com o crescimento da plataforma, porque a gente continua conseguindo dobrar, mais do que dobrar, o tamanho da comunidade, o tamanho da Flip-Thru, a quantidade de pessoas que acessam, o quanto ela é relevante de certa forma, né, no mercado de quadrinhos nacional. Eu gostaria realmente de ter muito dinheiro para usar na expansão da Flip-Thru, para que fosse mais agressivo ainda, para que esses números triplicassem, quadriplicassem, para que o resultado financeiro fosse melhor para todo mundo. Mas a realidade que a gente tem hoje, a gente tem que agradecer pelo crescimento que tem, sim, e por isso que eu quis apresentar esse número para todo mundo em forma de vídeo, para comemorar o final de 2022, dizer que sim, estamos com quase 2 milhões de visualizações por ano de páginas na Flip-Thru, são quase 10 milhões de páginas de quadrinhos lidas na Flip-Thru nesses 3 anos e meio. Cara, é muita coisa. Então, estamos aqui sim para comemorar, estamos aqui sim para dizer que ano bom, né? Eu tive ali no comecinho do ano, para quem acompanha, quem me segue, né, quem clica seguir na Flip-Thru lá no meu perfil, sabe que eu passei por um perrengue aí de uns 3, 4 meses tentando resolver um problema que estava dando, que até hoje eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui resolver, que a Flip-Thru ficava saindo do ar todo dia sem motivo nenhum, ficava 20, 30 minutos, 3 horas às vezes fora do ar, então eu tive uma batalha aí técnica contra os servidores da Flip-Thru que a gente conseguiu vencer no final de uns 3, 4 meses de muito trabalho, mas infelizmente durante esses meses eu não consegui fazer nada de novo, não consegui trazer nada de inovação para a Flip-Thru porque eu estava batalhando com mantê-la no ar, né, tecnicamente falando, assim. Então, existiram perrengues aí, dificuldades, mas isso não quer dizer que a gente vai desistir. E para mostrar finalmente o que eu estava falando, que esse vídeo já está enorme, o que eu estava falando sobre a surpresa, eu trabalhei muito nas últimas semanas para fazer essas duas listas aqui. Eu vou até botar em página maior aqui para mostrar melhor. Essas duas listas aqui, não só elas, vou explicar um pouquinho mais. São duas novidades. Uma delas, a primeira delas é essa lista. Essa é a lista dos mais populares, são as listas dos quadrinhos mais populares de 2022 na plataforma Flip-Thru. O que são essas duas listas? São as listas com quadrinhos que mais apareceram na lista de mais populares em 2002, ou seja, aqueles quadrinhos que mais tiveram aparições na lista, ou seja, que foram listados mais vezes de 2022, e também aqueles quadrinhos que tiveram a maior sequência direto, ou seja, são dias diretos na lista de mais populares de 2002. Dark Rose foi o quadrinho que encabeçou as duas listas. Então, parabéns ao Valdo por esse trabalho incrível, por conseguir ser tão relevante na Flip-Thru em 2022. E na lista com mais aparições, Dark Rose apareceu 341 vezes. Seguido, assim, sem sair, foram 280 dias. São muitos dias aparecendo direto, sem sair da lista de mais populares da Flip-Thru. E Legião S.A. também está em segundo lugar nas duas listas, tá aparecendo mais de 300 dias, 306 dias na lista e ficando de forma seguida por 215 dias. Lembrando que forma seguida quer dizer que pode ter ficado em 12º, em 10º, em 9º, em 6º, tá? Não precisa ser em primeiro lugar.
né, seguido aparecendo na lista de alguma forma. Nas maiores aparições, né, foi Sense Live, que ainda está, acho que em primeiro ou em segundo hoje na lista, com 263 aparições, Key Chronicles com 255, Soberania com 212 dias, Making também aparecendo bastante desde o ano passado, Making com 152 aparições, Tudo ao Tempo com 152 também, Pirates com 135 aparições, Lord of Power com 133 aparições, 48 km com 131 aparições, Mortalha com 117 aparições e Stray Pigs com 115 aparições. E na lista dos que apareceram mais tempo direto sem sair da lista, Dark Rose com 280, Legião S.A. com 215 dias seguidos, Soberania com 189 dias seguidos na lista, Sense Live com 185 dias seguidos na lista, Key Chronicles com 177 dias seguidos na lista, Mortalha com 117 dias seguidos na lista, Pirates com 116 dias seguidos na lista, A Retomada com 102 dias seguidos na lista, Travessia com 97 dias seguidos na lista, sendo que pegou aí o rabinho, né, do ano passado, que Travessia ficou muito tempo na lista de mais populares ano passado. T-Rex, a primeira temporada, 88 dias seguidos na lista, Lord of Power, 86 dias seguidos na lista e Battle of Fighters, 73 dias seguidos na lista. Uau! Não foi fácil compilar todos esses dados, né? Eu até acabei fazendo uma besteirinha e apaguei a lista dos mais populares sem querer por uns 2 dias, porque eu estava compilando esses dados, acabei fazendo uma besteira, ferrei com a lista. Mas para montar essas listas de presente para vocês da comunidade, valia qualquer esforço. E eu consegui trazer essa lista para vocês, e não só isso, eu fiz um negócio que é mais pessoal, o seu próprio Top 12. Então, entrando nesse link, você vê meio que no formato de stories, os seus números da Flip Thru, você como usuário. E eu tenho o meu Top 12. Quem são os meus quadrinhos que eu mais engajei no ano de 2022? Você vai ver os seus acessando esse link. Você vai ver a sua lista aqui. Cara, isso é muito legal. Foi muito divertido fazer isso, mas deu muito trabalho. Então eu espero que vocês gostem mesmo do que vocês vão ver nas listas de vocês, porque olha, deu trabalho demais conseguir compilar isso para todo mundo. Então é isso. E ainda tem a parte de quadrinista, que se você publica na Flip Thru, você vai ver essa parte também, que fala sobre os seus números como quadrinista. E é isso. Muito obrigado por tudo isso. Espero que vocês gostem do presente de Ano Novo, de Natal que eu estou dando para vocês, que são esses números, tá? Gostaria de poder dar mais do que isso, mas foi um esforço grande, mas eu consegui chegar nesse trabalho e eu espero que vocês curtam, assim como eu curti ver o quanto a gente está crescendo. É isso, gente. Muito obrigado. Feliz 2023 e eu espero que a Flip Thru continue sendo tão incrível, essa comunidade sendo tão incrível no ano que vem. Tá bom? Muito obrigado, gente. Até a próxima.